Olá, eu sou o Fábio, eu trabalho no Facebook em Dublin como engenheiro de produção e eu trabalho lá basicamente escrevendo Python o dia inteiro para fazer a automação dos nossos data centers para os nossos 2 bilhões e poucos de usuários. E claro que isso é um trabalho bem grande, bastante coisa para fazer, a gente escreve muito Python e eu vou falar um pouco sobre teste em Python. Então, só para a gente começar, quantos de vocês que acham que escrever teste é importante? Levanta a mão. Quantos de vocês que acham importante, de fato, escrevem teste? Quantos desses acham isso que é fácil escrever teste? Então, acho que, quanto? Um? Então, vamos falar justamente sobre isso, porque a gente sofre com isso no Facebook, a gente tem um problema bem grande para resolver e vamos desenvolver um pouquinho sobre como é que a gente pode fazer a nossa vida um pouco mais produtiva nesse assunto. Vamos começar falando sobre Python no Facebook. É bastante popular entre os engenheiros de produção. A gente usa Python porque é simples de usar, a gente consegue escalar bem o código em termos de produtividade. A gente tem uma base de código razoavelmente grande e que significa que qualquer mudança que a gente faz acaba quebrando alguma outra coisa. E a gente precisa mitigar isso, a gente tem que continuar podendo colocar novas funcionalidades sem quebrar as coisas. E escrever teste é uma das maneiras da gente mitigar isso. Então a gente quer poder ter um sinal se o nosso código quebra. E o problema é que, como a gente acabou de estabelecer, escrever teste é difícil. E a gente passa por isso no Facebook. E o test slide que eu vou apresentar aqui hoje foi uma solução que a gente fez lá dentro do Facebook para resolver esse tipo de problema, para tentar fazer a nossa vida um pouco mais produtiva. Então vamos falar um pouquinho sobre escrever teste. Como que a gente pode olhar o caso mais simples de escrever teste? É um caso bem trivial. Você tem um objeto que você vai testar, que pode ser uma instância de uma classe de repente, e você tem seu código que vai fazer o teste. E tipicamente você faz alguma coisa desse tipo. Você vai fazer a chamada, uma calculadora adicionando 1 com 1 tem que retornar 2. É bem trivial você testar a interface pública de um objeto. Então isso não tem segredo, acho que isso é bem básico, não tem muito como transformar isso aqui num problema. Só que na prática a gente costuma ter coisas mais complicadas. Você tem a tua classe que resolve qualquer problema que seja e você acaba tendo dependências, que pode ser, por exemplo, uma conexão com o banco de dados, um cliente de uma API REST que você está usando, enfim, pode ser qualquer coisa externa que você não necessariamente controla. E a gente tem que rodar uns dos testes com essa dependência. E aí que a gente entra num problema. O que você faz com essa dependência quando você vai rodar seu teste e essa dependência falha? Quando, por exemplo, está lento, você está dependendo de chamar uma API, um banco, alguma coisa e está lento. Você está escrevendo seu código, você quer desenvolver e você tem que ficar esperando. Ou quando, por exemplo, o serviço que você depende está fora do ar nesse momento. Está em manutenção, está com um problema acontecendo e você precisa escrever código. Você não vai querer ficar esperando. Ou, por exemplo, você não tem acesso ao banco de produção, você não tem ambiente de teste e você não tem como fazer. E você não quer escrever código. O que você faz tipicamente? A gente cria um mock. Então você vai chamar o patch, fazer toda essa complicação aqui em cima e no fundo o que a gente quer é colocar um mock no lugar dessa dependência e ver e fazer ele se comportar como se fosse dependência. Só para fingir a gente consegue rodar nosso teste mesmo quando a dependência falha. Até aí, nada de novo. Problema do mock, quando ele falha. E aí que as coisas começam a ficar um pouco interessantes. Vamos dizer que a gente tem uma classezinha bem simples, uma calculadora que tem um método para... Vamos ver, esse número aqui ele é ímpar. Maravilha, bem simples. Retorna um booleano. A gente vai criar um mock dessa calculadora. Chama o mock, passa a calculadora, show de bola. Não sei quantos de vocês já viram isso. Quando você invoca qualquer método do teu mock, ele te retorna um outro mock. Eu acho que a ideia ali talvez seja o mock já venha mais ou menos funcionando. Só que isso é um pouco perigoso. Porque 2 não é um número ímpar, e o teu mock está dizendo que ele é. Então a gente percebe nesse exemplo bem simples como é que o teu teste pode te dar um resultado falso. Você vai estar de repente confiando no teu mock para ele se fingir de ser uma calculadora e ele não funciona. Ele vai te dar um resultado falso. E pode ficar pior. Se você chamar um método com uma assinatura completamente bizarra, que não tem nada a ver com a assinatura original do método lá em cima, você, de novo, recebe um outro mock. Na verdade, qualquer coisa que você passar para mock, ele aceita. E é complicado, porque o comportamento padrão desse mock, ele quebra a tua expectativa, que é que o seu mock seja exatamente igual ao objeto que você está querendo mocar. Você acaba escondendo os resultados do seu teste. Você não pode confiar mais. Se você refatorar seu código, você mudar uma função, mudar uma assinatura, você pode confiar quando o teu teste está verde ou não? É muito difícil.
Você introduziu mudanças no seu código. Teu mock vai acabar escondendo os bugs dessa mudança. Se você gosta de fazer TDD ou BDD, escrever primeiro o teste, depois o código, é basicamente impossível, porque o seu mock vai sempre tentar responder alguma coisa. Você não tem como ser direcionado para onde você vai corrigir seu código. É basicamente impossível. A gente precisa de um mock um pouquinho melhor. E a gente finalmente chega no Strict Mock, que é o primeiro componente do test slide que vai ajudar a gente a ser um pouquinho mais seguro no nosso resultado de teste. Então, vamos ver o mesmo exemplo. A gente tem a calculadora que tem um método para perguntar se um número é ímpar. E a gente cria um strict mock. Até então, praticamente tudo igual. Só que tem essa diferença. Por padrão, a gente não configurou esse mock, a gente não fez nada. E ele não vai tentar inventar uma resposta para você. O que vai acontecer nesse momento é que o mock vai te dizer, basicamente, eu não sei o que fazer nessa chamada. Então, nesse caso, é muito óbvio. A gente já sabe que 2 devia ser falso. E a gente pode, por exemplo, pôr um lambda no lugar e vai retornar falso. E olha que legal. A gente tem validação de assinatura do método também. Então, quer dizer, se meu método isOdd for refatorado para, de repente, aceitar um outro argumento ou qualquer outra coisa que seja, o teu mock vai fazer essa validação. Então, quer dizer que a confiabilidade do teu teste, quando ele está verde, é muito maior do que com o mock padrão. A gente ainda não está resolvendo esse tipo de problema aqui, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Então, qual que é o resultado disso? O Strict Mock ele é seguro por padrão. Ele não vai tentar adivinhar o que ele tem que fazer. Ele vai ou fazer o que você pediu, ou te dizer que ele não sabe o que fazer. O que é muito bom, porque você pode trabalhar em cima disso. Você vai ter resultado de teste mais confiável. Você pode saber que o verde é verde e o vermelho é vermelho. Se você quer fazer TDD ou BDD, você de repente consegue começar a brincar com esse tipo de coisa. Você pode simplesmente ser preguiçoso. Você pode, por exemplo, mocar sua dependência, jogar ela lá e esperar o teu teste quebrar. Quando o teste quebrar, você vai corrigindo o que você precisa. Você tem validação na interface da classe, então você sobrevive à refatoração de código. O teu teste vai continuar te dando um sinal bacana, mesmo quando você troca a tua implementação da classe. E deu um trabalhinho fazer isso funcionar, mas o Strict Mock suporta todas as coisas chatinhas que tem por baixo do pano do Python para que o mock deveria funcionar. E pode ser usado com qualquer suíte de teste. Se você gosta do unit test, se você gosta do PyTest, é absolutamente sua escolha aonde você pode usar o Strict Mock. Vamos ver agora como é que a gente resolve esse caso. Esse é o complicado. A gente precisa conseguir um jeito de definir qual argumento a gente vai aceitar. Não é qualquer coisa, não é randômico que tem que se passar. A gente tem que dizer o que fazer para cada chamada especificamente que seu mock receber. E, principalmente, rejeitar qualquer chamada que você não conhece, porque o seu mock tem que ter um comportamento previsível. Solução para isso chama mock callable. Como funciona? Bem simples. Você fala, eu quero fazer um mock do isOdd, se ele é ímpar, para quando for chamado com o número 1, retornar true. Maravilha, está funcionando. E aí você pergunta, poxa, mas eu não podia só colocar um lambda? Pode. Só que o lambda não faz isso. E isso é muito legal. Porque você não vai ter um mock que vai aceitar. Se teu código estiver fazendo uma chamada completamente maluca, você pega um sinal confiável do seu teste. E isso é muito bacana. Nesse caso é muito óbvio o que está acontecendo. O seu mock está faltando saber o que fazer quando for chamado com 2. De novo, você chama o mock callable, configura ele para aceitar o 2, e você pode chamar com 1 ou com 2. Maravilha. Da mesma forma que o Strict Mock. O mock callable é seguro por padrão. Ele vai fazer validação de assinatura do método, ele vai recusar qualquer chamada que ele não tenha sido configurado para responder. Você pode usar ele para uma função, num módulo, para um método de instância, método de classe, método estático, basicamente qualquer coisa que seja chamável no Python. E funciona com qualquer objeto. A gente está num exemplo aqui olhando o mock callable em cima de um objeto mock, mas você pode, por exemplo, pegar o seu objeto de conexão com o banco de dados e configurar que uma chamada dele você quer simular um timeout. Trivial. E já vem de fábrica integrado com o unit test case do Python, que é bastante popular, e é trivial você integrar com qualquer test framework que for da sua preferência. Então, você não está preso com usar o recurso dentro de nenhum ambiente. Você usa aonde você estiver confortável. Na forma geral, o mock callable funciona assim. Você passa para ele qual objeto você quer fazer o mock, o nome do atributo, que vai ser uma função, um método, qual chamada você quer aceitar, opcionalmente,
E depois você diz o que fazer, qual comportamento. Então você pode falar, retorna sempre um valor, que foi o que a gente viu, retorne um valor por vez da lista que eu te passar. Você pode fazer um generator, você pode lançar uma exceção, você pode trocar a implementação por alguma outra função, você pode abraçar a implementação original. E esse aqui é interessante, se você embrulhar o original. Você pode, por exemplo, pegar uma chamada do banco que retorna 10 mil resultados e voltar só alguns 3 resultados para o teu caso de teste, para rodar mais rápido. Ou você pode fazer umas composições chamando no método original para alguns casos particulares. Então, assim, o ponto disso é muito flexível e é muito legível. Se você escreveu isso, a próxima pessoa vai claramente ler e entender o que está acontecendo, porque é quase linguagem falada. Agora vamos lá para o próximo passo. Então, recapitulando, a gente teria um objeto qualquer sendo testado, a gente tem o nosso código de teste chamando a interface pública, e você tem a sua dependência que está lá atrás, que a gente, como acabou de falar, a gente coloca um mock no lugar tipicamente. A gente pode quebrar essa dependência em dois universos. Um universo que você não tem um side effect, você não tem um efeito colateral, nada acontece se você fazer essa chamada. Por exemplo, uma chamada HTTP GET, ou ler alguma coisa do banco de dados. Então você coloca um mock no lugar e dá uma resposta pré-configurada. Show de bola. Só que a gente pode considerar uma segunda categoria, que são chamadas que têm um efeito colateral, que essas você tem que se importar, e essas fazem parte do seu teste. O que quer dizer? Por exemplo, apagar uma coisa no banco de dados, fazer uma atualização, um HTTP put, coisas que realmente têm resultado, se você fizer ou se não fizer. E para esses casos, você não só vai querer criar um mock, como querer fazer uma assertion que a chamada foi feita e foi feita exatamente da maneira que você quer. Para resolver esse caso, mock callable resolve. Você pode, por exemplo, falar, vamos dizer que eu tenho um storage client e tem uma chamada que é para apagar um arquivo. E eu quero garantir que essa chamada aconteça durante o meu teste com o nome do arquivo. Então eu falo, e com acertar que esse cara foi chamado uma única vez. Se durante a execução do seu teste tiver nenhuma chamada, 2 ou mais chamadas, o seu teste falha, porque quebrou a tua expectativa para aquele teste. E, na verdade, o mock callable é bem flexível. Você pode pedir para chamar uma vez, 2, um número específico de vezes, pelo menos, até, no máximo, qualquer número de vezes de 1 a mais, ou que não foi chamado de forma alguma. Então, assim, de novo, é quase linguagem falada, e é muito legível, e é muito fácil. Vamos ver o caso mais chatinho. Esse é um pouquinho mais chato, mas a gente também tem uma solução. Vamos dizer que a gente está fazendo nossa classe de backup. E essa classe de backup tem um back-end de storage, pode ser, de repente, não sei, alguma coisa na nuvem, sei lá, um S3 da vida. E, tipicamente, o que você vai querer fazer no seu teste? Quando eu pedir para o backup apagar um arquivo, eu quero que ele vá no meu back-end de storage e ele apague do meu back-end, quando você está fazendo unit test. Então, tipicamente, você vai fazer alguma coisa desse tipo. Você começa no teu setup, você cria o seu mock, nesse caso, strict mock, como a gente viu um pouquinho mais bacana. E aí você usa o mock constructor. E você fala para ele o seguinte, olha, quando a classe client for criar uma instância e o construtor receber timeout igual a 60 como argumento, retorne o mock. Então, repare o seguinte, isso aqui permite que a gente possa refaturar completamente o código, totalmente desacoplado do teste do código, e a gente consegue injetar o nosso mock dentro da classe. Isso é bem bacana. E aí, no nosso teste, a gente pode... Opa, cortou o finalzinho. A gente pode fazer o seguinte, eu posso falar, usar o mock callable agora e compor o conjunto todo. Falar, olha, eu quero que meu back-end de storage receba o delete para apagar algum arquivo e eu quero fazer uma assertion que ele seja chamado. E aí, finalmente, eu chamo backup delete e se o classe backup não chamar o nosso back-end de storage, o teste falha. Então, reparem como é muito desacoplado o código do teste. E quer dizer que teu código vai viver mais tempo e teu teste vai viver mais tempo. Agora vamos ver o que acontece quando a gente começa a juntar essas coisas. A gente começa a rodar os testes. Vamos dizer que você está testando uma calculadora. Aí você quebrou seus casos em adição, subtração e definiu alguns casos de teste para cada um. Não se preocupa com o código. Eu só estou ilustrando que você tem uma organização lógica. Você quebrou em duas classes diferentes. Você criou métodos. E tipicamente quando você roda, você vê algo desse tipo. Que basicamente desfez toda a organização lógica, todo o raciocínio que você tinha quando você criou esse teste. E isso é complicado, porque você pensa de um jeito e você vê o resultado de outro. TestLine resolve isso dessa forma. Ele roda exatamente os mesmos testes, te dá o mesmo sinal, mas você tem uma saída
bem mais legível e que é compatível com a estruturação de raciocínio que você tinha quando escreveu o código. E isso é quando está tudo verde, quando o teste passa. Quando ele falha, fica mais legal. A gente consegue ver direitinho qual o caso que falhou, por que ele falhou, qual que é a linha de código. É muito legível você ver o que está acontecendo. Isso é bem bacana para você conseguir iterar no seu código bem rápido. E aí você tem esse teste que quebrou. E você quer focar nesse teste. Você quer gastar a sua energia somente nele. Você não quer rodar os outros 300 testes. Muito simples. Você pega no seu editor, coloca a letra F na frente do nome do teste e roda. Pronto. Ele vai executar somente esse teste e ele vai dizer, ó, eu não executei os outros 3. Você não perde tempo com os outros. Você foca no que você está resolvendo. Ou, por exemplo, você descobriu que esse teste vai ser muito complicado de resolver, você vai resolver isso amanhã. Você coloca um X na frente, não me rode esse teste hoje, pule ele. Então, vocês reparem como você está dentro do editor de texto e você não precisa se preocupar com o executor de teste. Você resolve tudo dentro da tela do editor. Isso é muito bacana. Agora, o que acontece quando você coloca tudo junto? A gente vai pegar esse exemplozinho de apagar o cara do backup, o arquivo do backup. A gente vai usar o mock callable e falar, eu quero que meu backend de storage receba a chamada com o nome do arquivo, retorne true e seja chamado uma vez. E vamos dizer que dentro do mesmo teste eu faço isso. Eu crio um outro assertion, falando que, olha, o backup delete tem que retornar true. Então, nesse teste, a gente tem 2 coisas que tem que acontecer para o teste passar. Quando o teste falha, por exemplo, porque o backup delete não retornou o que era esperado, obviamente que o test runner vai te dar esse sinal, só que ele vai te mostrar isso também. As 2 expectativas. Isso é bem interessante, porque em vez de você executar o teste e parar na primeira falha, você recebe um sinal muito mais claro do que aconteceu, por que seu teste não está funcionando. E isso, em conjunto, te ajuda a direcionar a sua energia aonde que corrige. Então, por exemplo, olha aqui, ó, a gente vê aqui, ó, o storage client delete deveria ter sido chamado uma vez com esse argumento e recebeu 0 chamadas. É óbvio o que está acontecendo aqui. Está faltando fazer essa chamada. A última etapa última coisa que o TestSlide te entrega é para tentar resolver esse tipo de problema. Quando você tem que resolver muitos casos de teste que são muito complexos, tem muita ramificação e as coisas realmente são complexas, você não consegue simplificar, às vezes você ficar preso numa estrutura de, por exemplo, só ter classe de unit test ou fazer um monte de herança, começa a ficar um pouco complicado. E o TestSlide tem uma DSL, que é um Domain Specific Language, para você declarar testes de forma hierarquizada e compor casos bem complexos de testes sem ficar gastando muito neurônio. Não sei se algum de vocês conhece o Jest ou o RSpec, porque isso aqui é bem similar. Então, se você, de repente, gosta desse tipo de mentalidade, BDD, isso aqui vai te agradar bastante. Então, vamos recapitular tudo o que a gente passou até agora. Você vai ter algum objeto que você quer testar. Na interface pública, é trivial. Você só cria uma assertion no que a interface pública retornar. Nas dependências que não tem side effect, você tipicamente coloca um strict mock, configura ele com mock callable e usa o mock constructor para colocar o mock no lugar. E nas dependências que tem algum efeito colateral, você faz a mesma coisa e você também define um assertion que a chamada aconteceu ou não aconteceu. A documentação do TestSlide está bem bacana, eu botei bastante carinho, acho que eu fiquei alguns bons dias reescrevendo essa documentação. Eu aconselho vocês a darem uma olhada um pouco mais a fundo. Tem bastante coisa legal, muito mais do que eu consigo falar no tempo que a gente tem aqui. E se quiserem tentar, pip install TestSlide, publiquei a versão 1.0 hoje. Foi muito bacana para a gente dentro do Facebook, acho que começou a crescer organicamente no último ano e eu espero que vocês curtam tanto usar e sejam produtivos tanto quanto as pessoas dentro do Facebook têm gostado e têm sido felizes com isso. Obrigado e para perguntas.